Botafogo e São Paulo no Engenhão. Brasileirão de 2009, vem Botafogo ao ataque. Renato com Reinaldo, bola dividida com Richarlison, sobrou para Jobson. Ele vai para cima do Renato Silva, trouxe por dentro, ajeitou, vai fazer, bateu forte. Golaço do Jobson! É do Botafogo! Um belíssimo gol do Jobson no Engenhão, levantando o torcedor do Fogão, na dividida com o Reinaldo e com o Richarlison, a bola sobrou para o Jobson, ele deu aquela balançada, chegou legal, gol espetacular do Alceu, Renatinho é do São Paulo, de Celcinho, Cemário, foi pelo setor direito, comando de ataque, ele vem jogando pela ponta esquerda, o Alceu recolheu, escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade, ajeitou, partiu muita curva na bola, tem gol! Fernando coloca a bola no fundo do gol, épico, antológico gol do América de jogada disputada pelo setor de meio campo, desce a ponta esquerda, já sensacional, Edinho! Conceição do Araguaia é uma cidade conhecida hoje por várias outras questões na produção agrícola, na pecuária, no minério, mas isso não coloca a cidade numa posição de nível nacional como quando surge a figura do Jobson. O Jobson começou treinando com a gente desde 10 anos, em 98. Eu estava no campo de futebol e ele chegou lá sozinho, perguntando como é que faria para entrar na escolinha. E logo começou os treinamentos com a gente. Ele era pequenininho ainda. Eu transmitia futebol por uma rádio local e nós tínhamos a cobertura do campeonato local, né, onde havia os times dos bairros da cidade. O Jobson jogava nesses times e eles foram disputar uma partida num campo desses de várzea e foi a narração que nós fizemos. Ele fez 7 gols desse jogo. Realmente muito talentoso, habilidoso com a bola. Naquele jogo, a nossa equipe passou a dar uma atenção especial para ele, para saber quem era aquele menino com 12, 11 anos de idade, arrebentava entre os maiores, a molecada maior e tal. Maranhão com ela de novo, quase caindo, fez um passe, Jobson vai fazer! Gol! Esse campo não era gramado ainda, era só terra batida. Desde pequeno já era diferenciado, entendeu? Quando ele partia mesmo para jogar, tinha que parar no quebra, porque senão ele fazia o gol. É onde ele apelava, né? Quando ele ia fazer o gol, me puxava a camisa dele e ele ficava bravo. Às vezes queria partir para brigar. Ele preserva isso até hoje, essa inquietação, ele se locomovia de um lado para outro, sempre estava assim dando trabalho para os zagueiros, porque não era um cara de posição fixa. Como ele joga hoje, por exemplo, ele está sempre numa posição, numa outra. E um cara assim muito fominha, ele gostava muito de chamar para si as jogadas e tudo mais. Tinha um clima, às vezes, com os colegas dele, porque no jogo ele queria fazer mais gols possível. E isso gerava um clima entre eles, porque ele prendia muita bola, gostava de fazer muitos dribles. É todo jeito, bonito. Bonito assim, quando ele melava o zagueiro, às vezes deixava até o zagueiro no chão, chutava. Mas ele era mestre de fazer gol de longe também. Assim, ele dominava a bola, chutava e fazia um gol. Na faixa dos 14 anos, ele viajou para São Paulo com a gente, disputou uma Copa. Nós fomos campeão dessa competição e o pessoal ficou de olho nele, pegou números, telefone e ficou treinando com a gente até 95, quer dizer, em 2005, quando ele foi para o Brasil. Ele saiu daqui sozinho, não tinha passagem, ele foi para Brasília atrás de objetivos sem saber quem ele ia encontrar lá. Essa é a história do Jobson. Decidiu sair de Conceição do Araguaia, entrou no ônibus. O dinheiro que ele levou foi o dinheiro que a mãe dele conseguiu. Ele chegou em Brasília, conseguiu encontrar um rapaz chamado Chiquinho, que o encontrou numa rodoviária. Lá, o Chiquinho viu que era um cara talentoso, insistiu com ele lá no Brasiliense, ele conseguiu uma vaga nos juniores, se destacou, foi para uma das Copas São Paulo de Juniores. Ele chegou lá e brigou, ele voltou. No meio da Copa ele se desentendeu com o técnico e voltou.
Mas ele, assim, foi destacado por isso e conseguiu se destacar no Brasil inteiro. Nossa mãe, quando ele surgiu, era assim, um fenômeno, não era? Imaginava-se que ele ia ser uma coisa de maluco. Ele era um atacante, um segundo atacante, não era um ponta, porque a gente está com essa mania de jogar 4-2-3-1, então o natural é você pegar um jogador como ele e jogar na ponta, mas ele não é um ponta, ele estava em diagonal. Força e velocidade. Força e velocidade, ele tem um feeling do jogo, então ele é uma coisa que eu brinco que é meio Matrix, né? Na hora que ele entende o jogo, é uma coisa natural. Ele era com mais habilidade, mas ele era um Jairzinho, ele era um Miller. Mas ele tinha mais habilidade do que o Miller, assim, o Miller em começo de carreira. Em começo de carreira, o Jobson tinha o drible, o Jobson tinha o arranque, o Jobson tinha um pouco menos de velocidade, mas tinha muita habilidade. E a capacidade de entrar em diagonal para finalizar, para fazer gol, e ao mesmo tempo a força física para voltar e preencher o espaço que o futebol moderno exige. Foi campeão pelo Brasiliense, veio para cá, teve uma enorme carreata para ele. A cidade recebeu como uma carreata e tal, um time de pequena expressão. Então a cidade vê o Jobson como um cara que representa a superação de todos os desafios possíveis para o menino do interior. E das vezes que ele jogou, que ele pôde render o futebol dele, sempre foi magnífico. Por 2009, 2008, 2010, o que estava acontecendo com ele era o potencial de ser jogador de Manchester United, de seleção brasileira. Nós temos aqui um lugar chamado Beiradeiro, que é um ponto de encontro das pessoas, e lá se reúne em torno de 5.000 pessoas quando tem eventos. E esse jogo foi um jogo muito importante, Botafogo e Flamengo. O Jobson conseguiu uma façanha, que vários flamenguistas da cidade, não foram 10 nem 100, imagino, tiveram, assim, mudaram um pouco a torcida deles nesse jogo. E flamenguista é chato, quando o cara torce pro Flamengo, ele é flamenguista mesmo. E eles conseguiram, o Jobson conseguiu mudar isso, os caras torcendo pro Jobson no Botafogo, imagina só. Aí a gente conseguiu ter uma dimensão, isso não é normal. Até que ponto, qual era o teto dele, não era baixo. O teto dele não era baixo, era alto. Muitas vezes o cara tem o talento, mas ele tem a parte física vai limitar onde ele pode chegar. O Jobson não tinha essa limitação. Então ele tinha o talento e ele tem, enfim, as propriedades físicas necessárias. Obviamente que se o Jobson conseguisse se organizar, chegar, por exemplo, à seleção brasileira, certamente, no mínimo, sem exagero, haveria alguma referência, uma placa na cidade, que seja, até uma estátua que seja, porque a cidade gosta muito do Jobson. Agora, ele não percebeu ou não quis se dedicar da maneira como o futebol exige. O problema do Jobson era outro, era de personalidade, de educação, né, de escolhas fora de campo, não dentro de campo. Essa questão do Jobson ter esse perfil veio um pouco do berço dele. O Jobson cresceu sem pai. É claro que não é regra isso, obviamente, mas ele cresceu sem pai. A mãe dele trabalhava de diarista, tinha que sobreviver, manter a casa e, de maneira consequente, ele ficava muito tempo sozinho, longe dos pais, de algum adulto. E crescia meio que na rua com a meninada. E isso fez com que ele aprendesse muitas coisas desagradáveis na rua, né? E essa questão da ausência paterna pesou muito, porque ele não teve alguém para falar: pô, moleque, não é assim. Você fez o que na escola hoje? Como é que foi teu caderno? Deixa eu ver aqui tuas notas e tal. Olha, até o episódio do doping, o Jobson era o nosso herói. O que fizeram com esse menino é um crime. É um crime. Porque condenaram esse menino à dependência química. Jobson! Pé esquerdo na bola na saída do Felipe. Tocou, ela passou entre o Felipe e a trave.
Então, a idade era pequena que ele era assim, meio danado já. Logo no início começou, não. Mas depois de um ano de treinamento, junto com a galera lá, ele começou a se destacar tanto no futebol, mas também na disciplina. Ele não foi um jogador disciplinado desde pequeno. Ele era assim, sempre meio confusento. Saía do alojamento, eu tinha que ir atrás. Quando era a hora do jogo, ele não estava na pré-eleção para levar para o campo. Sempre estava no comércio fazendo compra. O grande problema do Jobson, é até um clichê, é o comportamento dele. Ninguém sabe ao certo o que ele fará amanhã. Ele arrebenta, joga muito e de repente amanhece um escândalo. Então, o Jobson e o craque, né? Nós ficamos assim, chocados com a notícia, né? Durante o tempo que ele morava aqui, eu nunca ouvi falar nada sobre isso. Eu sei que ele era danado demais, fazia muitas coisas erradas, mas sobre droga nunca ouvi falar que ele mexia com isso. E isso vai acontecer depois que ele profissionalizou já em Brasília. Veja que absurdo que é você imaginar você punir um atleta por doping quando o que ele está usando, ele não está usando para jogar melhor, para levar vantagem sobre o adversário. Ele às vezes está usando até coisas que lhe prejudicam no desempenho como atleta. E você trata isso da mesma maneira que você trata o cara que usa um estimulante para levar vantagem. A gente vive num país em que o Jobson é tratado feito malandro, como o Adriano foi tratado feito malandro. É um bêbado, né? Ninguém cuida. Ninguém cuida. Passe com o biquinho do pé esquerdo e o Jobson bateu lá no canto. Gol do Bahia. Gol do Bahia diante do Flamengo. Gol importante demais para a carreira do Jobson. Ele foi suspenso por 2 anos pego no doping. Cumpriu 6 meses e agora está de volta, fazendo o que sabe. Gols, agora com a camisa do Bahia. Antes da punição da FIFA, desses 4 anos, todos recordam que ele estava muito bem no Botafogo. Inclusive, engatou uma série de vários gols, imitando o Cristiano Ronaldo e tal. Eu não sei o que aconteceu lá no Botafogo. Alguém apareceu lá no Botafogo para cuidar dele. Porque se não tiver essa pessoa, essa figura, seja um companheiro, seja um psicólogo do time, seja um técnico, ele não consegue. Parece mentira. Quer dizer, você paga 700 mil reais por mês para um técnico de futebol e não quer pagar 30 para um psicólogo esportivo. Tratar da base ao time de cima. Se tivéssemos, provavelmente a colheita seria muito melhor. Mas nós não temos. O Jobson era um atleta que era criado só com a mãe, não tinha o pai junto. Com certeza era meio solto também, né? Não tinha assim aquele jogador de disciplina em casa. E não teve muito isso porque a mãe, coitada, ralava muito, trabalhava quase dia e noite. E aí ele passou a assumir o papel meio que de pai na família. Aos 12, 13 anos foi trabalhar de oleiro. O moleque trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde, o dia todo. Hoje, quando a gente fala isso, pode até causar uma ranhura na família do Jobson. Pode até, estão querendo denegrir a imagem do filme. Não é isso. É um fato que aconteceu com um cara que hoje no país é tido como um dos melhores do Brasil na posição dele no futebol. E isso está de maneira muito séria prejudicando ele. Porque se você pegar um jogador como, pelo menos assim, à distância, um Kaká da vida, que é um moleque que teve uma educação, estudou, tal, tem uma formação, e pegar um menino da periferia, por exemplo, que teve que trabalhar, teve que se envolver com moleques assim da pesada, isso tem um grande diferencial, né? Talvez o Jobson seja artista demais para o mundo do futebol. Cabeça de artista, sabe como é que é? Cabeça de artista você não entende. O jogador de futebol a grosso modo, ele é um pedreiro que tem alma de artista, ou o contrário. Ele tem a formação do cara que foi trabalhar na profissão mais simples, que em grande parte das vezes é o pai dele. Só que ele é um artista. Então vai chegar um momento em que ele tem que fazer o acabamento. E ele tem que estar preparado para aquele acabamento. E o preparo não vai ser na escola. Ninguém vai ensinar para ele aquilo.
A vida que vai dizendo para ele é assim. Porque é a cabeça das pessoas diferenciadas, né? Até onde eu saiba, o Picasso não era exatamente um cara fácil de você tratar. E tantos gênios da humanidade. O Jobson, se você deixar ele solto, Jobson vai jogar futebol e vai para tua casa, vai descansar fim de semana. Ele, até hoje, ele não conseguiu se autocontrolar na questão de sair, de ter os amigos. Enquanto ele estava lá nos clubes, tinha amigo dele que ia daqui para lá para ficar com ele, que também era usuário. Então isso foi ruim para ele. O jogador de futebol nunca está sozinho. Está sempre com uma penca de pessoas ao lado. Todos. O Romário levava um séquito de amigos, de peixes, para onde ele fosse no mundo. O Robinho do mesmo jeito, quantos? O Neymar do mesmo jeito. Tem essa carência o tempo todo de se cercar de amigos. Alguns que te põem na linha, outros que te tiram da linha. Depois que ele pegou a suspensão agora pela FIFA, 4 anos, ele voltou para cá no início, ele começou a beber essas coisas, mas depois o pessoal, acho que empresário dele, chamou ele, conversou bem com ele, e para não ficar bebendo essas coisas assim, começou a participar da Copa. Então, ultimamente, eu não vi ele mais com drogas, essas coisas, não vi falar. Então, portanto, eu creio que ele parou, porque ele está focado em voltar a jogar profissionalmente no Botafogo. Mas, com certeza, se ele não tivesse envolvido com isso, hoje o Jobson era seleção brasileira. Com certeza. Está acontecendo um fenômeno interessante aqui na cidade. O nosso campeonato local, ele, por motivos, sei lá, diversos, o povo se distanciou um pouco do Carecão. Mas a vinda do Jobson para cá aqueceu o nosso campeonato. Foi o jogo da rodada, o jogo do campeonato, o jogo da nossa vida. Porque o Combatente é um clube de poucos torcedores. E o Jobson é o astro da cidade hoje. O atleta Jobson, hoje é o atleta que lota o estádio. É o moleque da periferia, é o cara que representa o futebol, né? Aqui é a LECA, Liga Esportiva de Conceição do Araguaia, filiada da Federação Paraense, que promove os campeonatos amadores aqui do município. Nós organizamos os campeonatos locais, tem as competições infantil, desde muitos anos atrás, as categorias de base treinam nesse campo, e algumas competições que é promovida aqui pela Liga serão realizadas nesse estádio aqui de futebol. E ele vai jogar daqui a pouco e vocês vão ver que o estádio vai ter um público razoável. Não era comum esse público há um ano atrás, enfim. Mas o Jobson vindo para cá, ele conseguiu retomar, né, essa questão do aquecimento do público no estádio. O adversário hoje não é um dos melhores, forte. Mas é um time que quando sabe que o adversário tem um Jobson, aí vem com aquela força de vontade para vencer. Então é isso que faz o futebol aqui, né? Fica mais emocionante. Pô, o time dos caras jogou o primeiro tempo todo, a gente não jogou nada. Não vai isso aí não, vamos lá, gente. Não, a gente vai virar o jogo. Bora virar o jogo. Só tá dependendo da gente. Nós tem time pra Vamos isso. jogar já, rapaz. Mas que o Jobson, estando preparado mesmo, é um jogador que pode chegar até a seleção. Se não fosse esse problema que ele teve, né? Assim, o Jobson não está num time que ele queria, ele montou um time de amigos. Então, amigos, às vezes, ele leva até um cara que é ruim de bola pra caramba, mas é amigo, ele colocou no time. Então, a zaga do time do Jobson é muito ruim. Ele faz 3 gols por jogo, 2 gols, mas leva 4. Então, eu não sei como é que vai ser o jogo dele hoje. Mas, certamente, ele vai fazer gol. E se ele levar gol, vocês se preparem que ele vai chiar com os caras, porque ele não fica quieto. Ele reclama pra caramba com os jogadores do time dele. Hoje, para os moradores de Conceição do Araguaia, basta
para o Jobson estar em campo. Nós já queremos, isso para a gente já é o suficiente. Eu imagino que pela aptidão física dele, é um cara que praticando futebol, treinando regularmente, ele joga até os 30 e poucos anos seguramente. Eu acho que o tempo que ele ficou fora derruba muito ele. Porque você deixa de treinar em alto nível. Por mais que você vá para academia todo dia, você não vai treinar no nível do jogador de futebol. É engraçado, você já jogou bola com um jogador de futebol, né? Aí você bate na bola, canudo para bater na bola, e a bola chega no gol assim, tum, 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 tum. Aí o cara faz assim, ó, encosta na bola, a bola vai dar uma pancada. É o jeito que você aprende a bater, é o jeito que você aprende a se relacionar com esse mundo. Se você ficar fora disso 2 anos, quando você volta, retomar é muito mais difícil. Fui suspenso. Para eu voltar em bom nível, eu vou ficar aqui ralando todo dia junto com os caras. Vou diminuir meu salário, vou fazer outras coisas também para me virar, mas daqui a 2 anos eu vou voltar e eu vou estar num nível extraordinário. Você não está convivendo com o cara da elite técnica. Você não está vendo um Messi treinando do seu lado e fala assim, putz, olha como o cara faz. Não, você passou a ser a referência para o outro cara. A referência técnica no Emerências de Canudinho é o Jobson. A chance dele voltar no nível alto era ele estar abaixo e olhando o que os caras estão fazendo. Porque daqui a 1 ano eu vou fazer igual a ele. Não é ele que vai fazer igual a mim, sou eu que vou fazer igual a ele. Jogar contra ele assim sempre a gente joga mais inspirado, com mais vontade. Jogar do lado de um ídolo. Ele pode jogar até 40 anos de idade, igual o Marcelinho Paraíba joga até hoje. Talento ele tem, então ele pode jogar durante muitos anos, mas ele não vai conseguir chegar numa carreira brilhante, ele não vai ter. Entendeu? Tá ele aqui, desperdiçado aqui, jogando aqui, num campeonato que não tem nenhum renome, esse cara que Deus livre, até se machucar aí, entendeu? Tá dando prejuízo demais, seria interessante a autoridade procurar reverter a situação, olhar com mais carinho a situação desse rapaz aí. Eu acho que o Emerências de Canudinho, ele tem uma faca de 2 gumes, né? Ele mostra como o Brasil é o país do futebol. A gente caiu numa bobagem de desmerecer esse título que durante muitos anos foi dado ao Brasil e que talvez tenha sido dado de uma maneira errada. O Brasil não é o país do futebol porque ele é o país do estádio cheio. O Brasil nunca foi o país do estádio cheio. O Brasil sempre teve os estádios maiores do mundo e sempre muito vazios, porque eles só enchiam no jogo final, no jogo mais importante. Na maior parte do ano eles estavam vazios. Mas o Brasil sempre foi o país do futebol por causa do Emerências e Canudinho. Ou seja, porque o Brasil joga bola na praia, na floresta, na terra batida, no asfalto, na calçada. Onde você jogar uma bola, alguém vai sair chutando. É por isso que o Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país que joga futebol, não é o país que assiste futebol. O Jobson era para ser as 2 coisas. O Jobson era para ser o craque do país do futebol, que enche estádio. E o Jobson virou o craque do país do futebol, do Emerências e Canudinho. Faz uma festa gigantesca, um gol importantíssimo pro Jobson. Que assistência, que tabela linda, mesmo caindo. Se o Jobson voltasse hoje, seria bom para 3 situações. O futebol, pra gente aqui e pra ele principalmente. Mas ele passa, todo mundo passa por uma coisa difícil na vida. E o dele vai passar. Tamo junto, é superação. Deus quiser, ano que vem tamo junto aí, de volta no fogão e é nóis.
bateu, recolheu. Escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade. Ajeitou, partiu muita curva na bola, tem gol!